Olá, o meu nome é João Barcelos e onde você esteja, seja bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui estamos para falar um pouco mais de história. Nas minhas últimas pesquisas encontrei material para descolonizar a narrativa histórica, porque os manuais escolares e outros não trazem quase absolutamente nada sobre a história chamada Brasil. Por isso também pesquisei novamente para fazer a 4ª edição do meu livro Piaviu, a famosa Rota Guarani, que liga através do Butantá ou da fonte do Butantá, em São Paulo, o Brasil de norte a sul, leste a oeste. Com isto, eu tenho a trazer a vocês duas figuras importantes para se entender o Brasil. A primeira, João Ramalho. A segunda, Cosme Fernandes, o bacharel de Cananeia. Bacharel mesmo, formado nas escolas técnicas da Universidade de Salamanca. Quanto a João Ramalho, é um senhor português, feito cavaleiro do rei, pelo rei Dom João II, e em 1487, do mesmo rei, ele recebe um alvará para se deslocar às terras do Brasil ou de Brandão. Terras do Brasil ou de Brandão, porque em 1342 o capitão Sanches Brandão, da Marinha Mercante Portuguesa, por acaso, talvez o único português que aqui chegou por acaso, arribou e aportou perto da foz do rio Ceará, onde é hoje o estado do Ceará, em Fortaleza. Muito bem. Quando ele regressou a Portugal, ele levou consigo toras de pau-vermelho, chamado pau-brasil, já na Europa conhecido como pau-brasil, porque era comprado das terras do Oriente através da Rota da Seda. Mas o capitão Sanches Brandão encontrou um pau-brasil de altíssima qualidade na costa do que é hoje o estado do Ceará, no Brasil. Muito bem. Quando ele chega a Lisboa, Lisboa torna-se então, a partir dessa riqueza fabulosa na época, a capital do mundo. Mas isso fica realmente em segredo durante muitos anos, porque quando o rei Afonso IV escreve ao Papa Clemente VI, olha, encontramos as terras agora ditas do Brasil e de Brandão, e que poderemos negociar através de toda a Europa um produto de altíssima qualidade, que é o pau-brasil. Assim, quando o rei João II, 2 séculos depois, solicita a João Ramalho, seu cavaleiro do rei, que se dirija às terras do Brasil, ele o faz 7 anos antes do Tratado de Tordesilhas. 7 anos antes. Significa isto que o rei João II estava a par de tudo aquilo que aconteceu 200 anos ao tempo do rei Afonso IV e do Papa Clemente VI. João Ramalho chega ao Brasil para conhecer as terras e depois, possivelmente, voltar a Portugal para informar o rei João II. Entretanto, ele encanta-se com esta região e aqui fica. E mais ainda porque quando o bacharel de Cananeia, quase 5 ou 6 anos depois, também adentra o território do Brasil para defender, segundo ele, defender o ponto sul da linha de Tordesilhas, que na realidade pertencia e pela história pertencia à Espanha, ele informa Ramalho de que o rei João II já morreu, inclusive a rainha de Espanha, Isabel, também já tinha morrido, de forma que existia agora um rei chamado Dom Manuel I. Acontece que isso abalou a estrutura mental de João Ramalho. Ora bem, se não existe mais o meu rei João II, aqui eu sou o rei, aqui eu sou eu mesmo junto com esta gente que me recebeu. E se transformou em mais uma pessoa no modo tribal de viver a vida. Enquanto isso, lá no litoral, o bacharel da Cananeia
tem um outro modo de viver a vida, que é: aqui eu sou o rei em nome da Espanha. Aqui eu represento a Espanha no ponto sul da linha de Tordesilhas. E assim, ele caminhou a sua vida ali durante 30, 40 anos, até que foi derrotado em 1541, na famosa Batalha de Iguape. Muito bem. Que deu origem depois à capitania de São Vicente. Muito bem. Arriba a Serra do Mar, o João Ramalho é um homem perfeitamente integrado às tribos que ali existem. E, portanto, é ele, o grande senhor, que faz parceria com outro grande senhor da terra, Tibiriçá, o cacique Tibiriçá, das tribos goianás que vieram da Amazónia, das regiões de Goiás, Goianás, para a região da Piratininga, hoje São Paulo, dos Campos de Piratininga. Mas João Ramalho não se permite trair definitivamente as tribos que o acolheram. E, portanto, ele não é o aliado que os jesuítas querem naquele momento. O aliado dos jesuítas e dos colonos portugueses passa a ser o cacique Tibiriçá, que se converte à cristandade e ajuda o padre Manuel da Nóbrega, o senhor dos jesuítas, a encampar toda a colonização portuguesa e cristã nesta região dos Campos de Piratininga. Aí nasce São Paulo dos Campos de Piratininga. Então, veja-se, a grande figura naquele momento que tem a ver com Portugal é João Ramalho. Mas João Ramalho não aceita jogar fora a liberdade que ele tem e que conquistou junto das tribos para ser aquilo que ele era, um homem livre no meio da selva. Assim, a grande figura que se torna o Tibiriçá, que vem a ser praticamente canonizado pelos jesuítas e é enterrado, inclusive, na cripta da Sé Católica em São Paulo, passa a ser, além da grande figura, o marco zero da história da colonização portuguesa e cristã, e não o João Ramalho, porque o João Ramalho não aceita se livrar da sua liberdade de ser uma pessoa em terra que o recebeu com tantas honras. Por isso, João Ramalho é uma peça importante até certo ponto. A peça importante da colonização portuguesa chama-se Cacique Tibiriçá. É aí que começa tudo. Esta é, portanto, uma parte da história, senhoras e senhores, história do Brasil, que se conhece a partir dos Campos de Piratininga, do cacique Tibiriçá, que trai todas as suas tribos e mata inclusive o seu irmão Piquirobi, no famoso cerco à Piratininga, em 1562, e, portanto, nos dá a imagem que está hoje na cripta da Sé de São Paulo. O homem que deu a Portugal e aos jesuítas a possibilidade do domínio da terra do Brasil. Senhoras e senhores, até uma próxima.